Bom dia, gente, tudo bem? Fazer a gravação daquele vídeo que eu falei para vocês com relação aos 4 temperamentos. A teoria dos temperamentos, ela foi proposta por Freud. O que é temperamento? Temperamento humano significa a forma como nós, seres humanos, lidamos com as nossas emoções, com o nosso humor, com as relações com as nossas tristezas e frustrações. Nós temos personalidade e temperamento. Personalidade quer dizer comportamento constante. Temperamento, a forma como lidamos com as inversões da nossa vida, com as emoções, com a motivação ou a falta de, ok? Na verdade, existem 4 tipos de temperamentos. A questão dos temperamentos, existem 4 tipos. Existem pessoas que vão ter um tipo de temperamento específico. Existem pessoas que podem alterar o seu temperamento mediante as situações de vida. Porém, haverá sempre um que é uma característica mais constante. Por ora, podemos alterar de temperamento mediante a questões que passemos na nossa vida, tá certo? As crianças, elas mostram de forma mais sincera a questão do temperamento. Elas se alteram de temperamento muito menos do que nós adultos, por exemplo. A criança, ela mostra mais, porque ela ainda não manipula. Nós adultos chegamos em alguns momentos que nós fazemos manipulações do nosso temperamento. As crianças, elas não manipulam temperamento. As crianças, elas ficam com mais frequência num único tipo de temperamento, certo? Quando a criança altera muito de temperamento, ela pode estar apresentando alguma patologia relacionada à sua psicologia, à sua psique. Existem patologias infantis relacionadas à psicologia que nós vamos falar. A síndrome do TDAH, a hiperatividade, o autismo, entre outras. Aí a gente tira um pouco essa discussão, o temperamento vai se alterar. Mas as crianças, basicamente, elas alteram muito pouco o temperamento. Bom conhecer o temperamento de crianças para entender lidar um pouco com o comportamento, com a personalidade dela. Tá legal? A questão dos temperamentos pode ser analisada em nós também, se vocês quiserem aproveitar essa questão. Então, existem 4 tipos de temperamentos, segundo esta teoria de Freud. O primeiro temperamento é o chamado sanguíneo. Não tem nada a ver com tipo sanguíneo, ok? Temperamento sanguíneo é clássico de pessoas que têm a tendência a mudar, a alterar com muita frequência o seu humor. O temperamento sanguíneo é aquela pessoa inconstante. Ora está mais motivada, ora está menos motivada, ora está mais eufórica, ora está menos eufórica. Esse é o sanguíneo. O segundo tipo de temperamento, o melancólico. O temperamento melancólico é proposta de pessoas mais tristes, mas também é proposta de pessoas bastante inteligentes. São pouco sociáveis, não gostam de estar muito com pessoas. Os melancólicos têm uma tendência maior a atingir, por exemplo, a depressão. Hoje em dia já existe, inclusive, crianças tendo depressão. Algumas doenças dessas que eram exclusividade dos adultos e que hoje, infelizmente, está chegando às nossas crianças por uma série de motivos que a gente pode até discutir num outro momento. O terceiro tipo é o fleumático. O que é o temperamento fleumático? É aquela pessoa assim, tá tudo bem. É aquela pessoa que pode ter uma tragédia acontecendo, ela vai olhar para aquilo, pensar uns segundos a mais e depois decidir. O fleumático é frio, ele não se emociona, ele não se sensibiliza com muita frequência. E o quarto e último tipo de temperamento, o que a gente chama de colérico. O colérico é intenso, o colérico é competitivo, o colérico não perde uma discussão, o colérico quer aparecer, quer que todos o olhem. Crianças coléricas são aquelas crianças mais individualistas, às vezes egocêntricas. Crianças coléricas não conversam, não discutem, querem brigar, querem ganhar a discussão. Os 4 temperamentos aqui rápido para vocês, um apanhado rápido, façam pesquisa a respeito. Muito legal conhecer esses temperamentos para entender um pouco como as crianças são e, obviamente, traçar a sua linha educacional, você pai, você mãe, você irmão mais velho, enfim. E como profissional da saúde, bater o olho na criança, tentar entender um pouquinho se ali tem uma criança fleumática, se ali tem uma criança melancólica, uma criança colérica ou uma criança do temperamento sanguíneo. Rápido e resumido, tá legal?